Oi, eu sou o Caco. Esse é Vamos Falar de Verão. Pra quem achou que isso não ia acontecer, aconteceu. Estamos aqui na nossa tentativa de verão para falar um pouquinho sobre assuntos muito importantes que acontecem durante essa época. Vem comigo, prometo que vai ser bem legal. E para começar falando sobre o assunto de hoje, a gente vai falar sobre corpo de verão. Pois é, parece um pouco mais complicado do que a gente imagina, mas na verdade tem como ser muito menos crítico e muito menos pesado em relação a quem a gente é, justamente nessa época do verão. Foi implantado faz muito tempo o mito de que a gente tem que ter um corpo perfeito pro verão, que é essa época pra gente mostrar os nossos corpos, né? Eles têm que ser exuberantes, tem que ser magro, tem que ser bombado, tem que estar ali com a marquinha em dia, tem que estar com N coisas, senão você não tá com corpo de verão. E inclusive me levou a fazer a seguinte pesquisa. Olha a quantidade de coisas relacionadas a corpo de verão que a gente encontra. Tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. São sempre construções problemáticas envolvendo a época, porque a gente nunca se sente apto de fato a curtir a data. Que ou a gente não tá com o corpo da maneira como deveria estar, ou a gente não tem o atributo que deveria ter, ou porque não pode usar isso, não pode usar aquilo, e a gente se tende a prender em regras que não fazem sentido, em comportamentos que não fazem sentido, levando isso adiante e deixando tudo muito truncado, muito difícil, quando na verdade não precisa ser assim. A gente pode simplesmente se divertir sem ter que se preocupar com o nosso corpo o tempo todo. O culto ao corpo fez com que a gente pensasse que existe um único tipo de corpo para ser feliz, quando na verdade a gente tem diversos tipos de corpo na sociedade e isso não impacta necessariamente na felicidade que a gente vai ter ou no sucesso que a gente vai ter. Da forma como vem mudando a questão dos corpos, desde sabe-se lá Deus quando, a gente já passou pelo endeusamento de pessoas magras, pelo endeusamento de pessoas gordas, pelo endeusamento de pessoas baixas, pelo endeusamento de pessoas altas. Hoje em dia a gente vive a pluralidade, né? A gente começa a entender a pluralidade, o fato de que todo mundo tem direito de se sentir bem com o corpo que tem, independente de fazer não parte dos padrões que a gente encontra. Então é justamente isso que a gente está falando, sabe? De reduzir esse culto ao corpo de forma que ele não seja danoso para a imagem da gente mesmo, que a gente não seja danoso para a visão que a gente tem de quem a gente é, que ele seja pautado no respeito ao corpo que a gente tem de fato. Reconhecer e validar o próprio corpo é o mais importante, é você saber que você é isso que você é, que você não poderia ser outra coisa, né? No sentido de nascer completamente diferente. Você está vivenciando o seu corpo agora, seja na época da escola com insegurança física, seja na vida adulta pela questão sexual e o corpo presente para o parceiro que está junto com a gente. São várias questões que vão atrelando a questão física que por sua vez acabam traduzindo coisas diferentes para a gente em momentos diferentes também. Que a gente possa reconhecer o nosso corpo belo como ele é, que a gente não queira forçadamente mudar coisas do nosso corpo por achar que ele precisa ser diferente. São marcas que fazem parte da gente. Por exemplo, eu tenho um belo conjunto aqui de estrias no braço que refletem um pouco da marca que eu tenho de aumento e ganho de peso. Eu tenho minha tatuagem que não está exatamente do jeito que eu gostaria, mas logo vai ficar. E tem várias outras marcas que passeiam pelo meu corpo, que mostram, né, o corpo mudando, crescendo, expandindo ou diminuindo o tempo todo, que fazem parte do que eu sou. Isso inclusive é algo que você pode ver nos meus stories, vou deixar aqui o print só para você saber exatamente onde está. Tem um acompanhado que eu fiz, pautado nesse 10 anos, né, de mudança no 10 Year Challenge, mostrando exatamente como foi a minha vivência. Aqui você pode ver, ó, do ladinho, aonde está exatamente no meu stories e assistir exatamente o que eu falei. É um compilado de fotos que explica um pouquinho mais sobre essa aceitação do próprio corpo, entendendo o corpo como apto para qualquer momento, inclusive no verão, o que é mais importante. A gente não pode se deixar levar pelo fluxo, né? Pelo pensamento da maioria, por achar que a gente tem sempre a necessidade de estar correspondendo às expectativas e padrões que estão presos, né, na gente o tempo todo. A gente não precisa se deixar levar por isso. A gente não precisa vivenciar as coisas dessa forma. E o mundo é muito plural para a gente se prender a um único pensamento. Então é importante que a gente entenda que podemos sim ser felizes da maneira como a gente é e que não existe um único modelo para a felicidade.
A gente não precisa seguir o mesmo fluxo de pensamento, não precisa fazer as mesmas dietas, não precisa se dedicar às mesmas coisas da mesma forma. A gente pode muito bem fazer coisas múltiplas para se sentir bem com quem a gente é. Até porque entra no âmbito muito específico de constrangimento pessoal versus constrangimento social. O peso que colocam na gente o tempo todo para que a gente se sinta constrangido por ter o corpo que a gente tem é o que mais faz com que as pessoas vão pra praia de camiseta, ou parem de frequentar a praia, ou no verão não se sintam à vontade para mostrar os seus corpos justamente por ter medo de mostrar estria ou coisas do gênero que fazem parte do corpo natural das pessoas. Então assim, isso tudo corrobora para que seja uma situação ruim de percepção física, sabe? E esse constrangimento leva a gente a achar que a gente precisa se esconder o tempo todo, ao invés de se mostrar para o mundo, ao invés de curtir as coisas, ao invés de curtir a vida. A gente acha que a gente precisa ficar guardado num canto ou ir para esses ambientes onde o nosso corpo pode chocar de uma maneira coberta, quando na verdade a gente precisa de fato mostrar que, cara, tá tudo bem, sabe? Faz parte, o nosso corpo tem história, tem trajetória. Sabe, apagar essa história, apagar essas linhas, essas expressões é besteira, faz parte do que a gente é. A gente pode evoluir para deixar de odiar o nosso corpo e passar a fazer isso de uma maneira muito mais legal, entendendo que o nosso corpo é nosso e que, né, como sendo o nosso templo, não cabe a gente tentar tapar as ruínas de uma forma tão errada assim como a gente costuma fazer. E como eu disse anteriormente, não tem nada errado em ter o corpo que você quiser pro verão e aproveitar o verão da maneira como você acha que é válida. Você tem o direito de aproveitar da melhor maneira como você quer, você tem o direito de fazer isso independente da circunstância ou local, e a inibição dos outros, né, que acontece pelo olhar dos outros, ela não deve ser maior que a sua vontade de fazer alguma coisa por você. Eu uso o meu corpo como um ato político a partir do momento que eu saio de casa, justamente por entender que eu não tenho que estar restrito a um único lugar, ou que eu não devo me cobrir por achar que o meu corpo é feio, ou por achar que as pessoas vão reclamar do meu corpo. Meu corpo é meu corpo. Se elas não se sentem à vontade com ele, eu me sinto e eu preciso transmitir isso da melhor forma que eu posso. Então é isso que eu estou tentando trazer para todo mundo, né, como uma visão maior, para que a gente consiga avançar um pouquinho mais nessa questão e discutir essa questão de uma maneira menos engessada, sabe? Entendendo que pro verão basta a gente existir, basta ter vontade, basta estar em contato com a natureza, né? Vocês ouviram os passarinhos? Natureza, cara. Inclusive, ó, eu vou deixar aqui alguns perfis. Tem esse da Thali, tem esse do Caio e do Bernardo, tem esse da Alexandra, que fala um trabalho incrível sobre isso, tem esse do Biel, que também fala sobre corpos de verão, e você pode conferir alguns outros mais também na lista do BuzzFeed que eu vou deixar aqui embaixo, junto com todo o conteúdo que eu falei, um material bem legal pra você parar de odiar o seu corpo, ser gordofóbico com o seu corpo e não permitir que as pessoas te ataquem com o que elas têm a dizer a respeito de gordofobia ou falta de respeito com os nossos corpos, tá bom? Bom, é isso então. Vamos falar de verão, ele vai acontecer durante essas semanas todas até o carnaval. Vão ter conteúdos especiais programados pra curtir o verão e eu espero que vocês gostem, tá bom? É isso, gente. Até semana que vem.